Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Paula e esse é o canal certo para você que quer aprender inglês. Hoje a gente vai falar sobre um tempo verbal que costuma trazer bastante dúvida, o Present Perfect. A primeira coisa que você precisa para formar uma frase no Present Perfect é usar o verbo have, na forma dele no presente. O verbo have no presente tem duas formas, have ou has. A gente usa a forma have para as pessoas eu, você, vocês, nós, eles e elas. Então a gente usa have para I, you, we e they. A gente usa has para as pessoas ele, ela e isso. Ou seja, he, she e it. O verbo have no presente fica I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. No Present Perfect, que é esse tempo verbal que a gente está estudando, a gente também tem a opção de usar o verbo have contraído, na forma curta, na forma diminuída. Então, em vez de falar I have, que é a forma inteira, a gente também tem a opção de falar I've. You have vira you've, he has vira his, she has vira she's, it has vira its, we have vira we've, they have vira they've. Aí, cabe a você escolher qual forma você prefere, a forma inteira ou a forma contraída. É lógico que a forma curta, a forma contraída, é sempre mais comum na fala, no dia a dia, porque é mais prático, né? Mas dependendo do texto que você está escrevendo, às vezes alguma mensagem formal, algum e-mail, aí você já precisa escrever a forma inteira. Depois de usar o have e o has, a gente precisa usar uma ação, precisa usar um verbo principal. Essa ação pode ser qualquer uma. Pular, cantar, dormir, escrever, correr, sorrir, compor, qualquer ação. Mas essa ação tem que estar numa forma especial, tem que estar no past participle. Como que a gente coloca as ações em inglês no past participle? Aí tem duas formas. Tem algumas ações que vão para o past participle seguindo uma regra. E essas ações que seguem uma regra a gente chama de verbos regulares. Regular verbs. Em geral, a grande maioria dos verbos regulares fica no past participle quando a gente acrescenta ed no final dessas ações. No past participle, wash fica washed. Work, no past participle, vira worked. Clean, vira cleaned. Listen, vira listened. Então, se eu quiser falar, usando o present perfect, a frase eu lavei, eu falo I have washed. Eles ouviram, they have listened. Ela limpou, she has cleaned. Tem alguns verbos regulares que já terminam com a letra E. Nesse caso, a gente não coloca ed, a gente acrescenta só a letra D. Por exemplo, o verbo dance no past participle fica danced. Type fica typed. Argue, argued. Skate, skated. Aplicando então em algumas frases, nós dançamos, we have danced. Ela digitou, she has typed. Você patinou, you have skated. Nós discutimos, we have argued. Se o verbo regular tem só uma sílaba e termina em consoante, vogal, consoante, ou então se ele tem mais de uma sílaba, mas ele termina em consoante, vogal, consoante, e a última sílaba é a sílaba que é pronunciada mais forte, é a sílaba tônica. Nesse caso, a gente precisa acrescentar mais uma consoante antes de colocar o ed. Isso acontece, por exemplo, com os verbos stop, que no past participle fica stopped, plan, que vira planned, admit, que fica admitted, e refer, que se torna referred. E aqui a gente tem algumas frases com esses verbos. Ela parou, she has stopped. Eu admiti, I have admitted. Ele se referiu, he has referred. Eles planejaram, they have planned. No inglês britânico tem uma pequena diferença. Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, mas a última letra é a letra L, não importa quantas sílabas o verbo tem, não importa qual das sílabas é a sílaba mais forte. De todas as formas, você tem que colocar um outro L para depois colocar o ed. No inglês americano, essa regra não vale. Essa regra de dobrar a última consoante não se aplica para algumas letras,
que são as letras X, W, Y e C. Essas 4 letras, apesar de serem consoantes, não obedecem essa regra. Por exemplo, o verbo fix, no past participle fica fixed, mix, mixed, allow, allowed, renew, renewed. Então, se eu quiser falar eu consertei, eu falo I have fixed. Eles misturaram, they have mixed. Ele permitiu, he has allowed. Ela renovou, she has renewed. No caso dos verbos que terminam com a letra C, o C não é dobrado. No lugar de colocar uma outra letra C, a gente acrescenta uma letra K. Isso acontece, por exemplo, nos verbos panic, que se torna panicked, e mimic, que se torna mimicked. Vamos supor, se eu quiser falar, nós entramos em pânico, eu falo we have panicked. Ela fez mímica, she has mimicked. Para os verbos regulares que terminam em Y, a gente já tem que ficar um pouquinho mais atento com qual letra vem antes do Y. Se antes do Y vier uma vogal, a gente só acrescenta o ED, normalmente. Isso acontece, por exemplo, no verbo play, que no past participle fica played. No verbo enjoy, que no past participle se torna enjoyed. No verbo stay, que fica stayed. Se a gente quiser falar, por exemplo, ela jogou, a gente fala she has played. Vocês ficaram, you have stayed. Eles curtiram, they have enjoyed. Mas, se o verbo terminar em Y e antes do Y vier uma consoante, a gente tem que tirar o Y e colocar IED, para que esse verbo vá para o past participle. Isso acontece, por exemplo, com os verbos study, que se torna studied, identify, que se torna identified, try, tried, carry, carried. Então, se a gente quiser falar eu tentei, eu falo I have tried. Ela identificou, she has identified. Nós carregamos, we have carried. Você estudou, you have studied. Bom, agora a gente encerrou a parte dos verbos regulares. Vamos passar para a parte dos verbos irregulares, aqueles que não seguem regra. Se eles são verbos que não seguem regra, como que a gente coloca eles no past participle? A gente tem que consultar listas de verbos irregulares que tem na internet, nos livros de inglês, nos dicionários, até a gente conseguir memorizar como que esses verbos ficam no past participle. Alguns exemplos desses verbos irregulares são buy, que se torna bought. Então, se eu quiser falar eu comprei, eu falo I have bought. Drive, que se torna driven. Se a gente quiser falar elas dirigiram, a gente fala they have driven. Hear se torna heard. Se a gente quiser falar você escutou, a gente fala you have heard. Make se torna made. Se a gente quiser falar nós fizemos, a gente fala we have made. Bom, até agora os nossos exemplos foram todos de frases positivas. E como que a gente forma frases negativas no present perfect? É só a gente acrescentar a palavra não, que é not, logo depois do have ou do has. A gente tem a opção de escrever a forma inteira, a forma completa, que ficaria I have not, you have not, he has not, she has not, it has not, we have not, they have not. Ou a gente tem a opção de usar a contração do verbo have negativo, que aí nesse caso a gente teria I haven't, you haven't, he hasn't, she hasn't, it hasn't, we haven't, they haven't. Aí a sua opção também é usar a forma inteira ou a forma contraída, e lembrando mais uma vez que a forma contraída, a forma menor, é sempre mais comum na fala, ela é bem mais informal. E aqui a gente tem alguns exemplos de frases negativas no present perfect. Você não chorou. A gente fala you haven't cried. Ele não dormiu. He hasn't slept. Para a gente fazer frases interrogativas no present perfect, ou seja, para a gente fazer perguntas no present perfect, a gente precisa trocar a posição do have e do has na frase. Eles precisam estar antes do sujeito, antes da pessoa. Então, a gente tem
Have I? Have you? Has he? Has she? Has it? Have we? Have they? Nas perguntas. E aqui a gente tem alguns exemplos de perguntas no present perfect. Ele ensinou? Has he taught? Eles chegaram? Have they arrived? Elas construíram? Have they built? Nós conversamos? Have we talked? Então, pessoal, essa é a estrutura do present perfect. No present perfect, as frases sempre têm have ou has, mais um verbo no past participle. Agora, para que serve o present perfect? Que tipo de frases a gente pode fazer usando o present perfect? O present perfect tem duas aplicações. A gente usa ele para falar de ações que começaram no passado e continuam até agora, até o momento presente, ou para falar de ações que aconteceram no passado, mas que a gente não sabe a data exata, a gente não sabe o momento certo que essa ação aconteceu, só sabe que foi no passado. Por causa dessas duas aplicações do present perfect, a tradução para o português também vai variar. Tem alguns momentos que a gente traduz o present perfect no presente e em outros momentos a gente traduz o present perfect no passado. Por que isso? Porque não existe em português um tempo verbal igual ao present perfect. Então a gente traduz da forma que fica melhor na nossa língua, da forma que a gente falaria em português, naquele contexto, naquela situação. Então o que vai dizer para você se aquela frase pode ser entendida como presente ou como passado é o contexto, é a situação que aquela frase está. Por exemplo, se a gente falar She has lived in London, a gente pode entender ela morou em Londres. Mas, se a gente muda um pouquinho a frase e coloca a frase assim, She has lived in London since 2005. Aí a frase já passa a ser presente. Ela mora em Londres desde 2005. E por que isso? Porque na primeira frase, She has lived in London, a gente não tem nenhuma menção de em que momento essa ação aconteceu. Então dá a entender pra gente que é uma ação no passado sem um momento específico. Mas quando a gente fala She has lived in London since 2005, a gente tem a ideia de que a ação dela de morar em Londres começou em 2005 e continua até agora. E aí, nesse caso, em português, a gente traduz como um presente. Ela mora em Londres desde 2005. Mais um exemplo. I haven't seen John. Eu não vi o John. I haven't seen John for a long time. Eu não vejo o John há muito tempo. Na primeira frase, I haven't seen John, a gente não tem nenhuma ideia de quando essa ação aconteceu. Então dá a entender que é uma ação no passado, sem um momento específico, sem uma data específica. Por isso, o melhor entendimento dessa frase é eu não vi o John no passado. Agora, se a gente muda um pouquinho a frase e coloca I haven't seen John for a long time, dá a entender para nós que eu não vejo o John há muito tempo. Mais um exemplo. You have studied English. Você estudou inglês. You have studied English since September. Você estuda inglês desde setembro. Na primeira frase, you have studied English, a gente não tem nenhuma menção de quando essa ação aconteceu. Então dá a entender para nós que é uma ação no passado, você estudou inglês, e que a gente só não sabe quando essa ação aconteceu ao certo. Na segunda frase, you have studied English since September, a gente tem a ideia de que você começou a estudar inglês em setembro e que ainda estuda. Pessoal, então essa é a explicação sobre o Present Perfect, sobre as maneiras de usar e sobre a estrutura. Eu espero que tenha sido claro para vocês. E qualquer dúvida que vocês ainda tiverem ou alguma sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários. E se você achou o vídeo útil, deixa um like e continua acompanhando o canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!